E agora vocês já perceberam que nós, mulheres, 40 a mais, estamos no hype e claramente nos tornamos o foco da indústria, da suplementação, da comunicação e das reportagens. Então vocês concordam que tratar essa transição com naturalidade e informação é o melhor caminho que tem nesse momento? E é exatamente aqui que entra o assunto desse vídeo. Eu não sei para vocês, mas para mim, a forma como tudo tem sido conduzido me gera um pouco de angústia, um pouco mais de ansiedade, porque a gente não sabe como que o nosso corpo físico vai lidar com essas mudanças fisiológicas, que são inevitáveis. Mas posto esse fato, será que existe um outro lado que dependa da gente, que dependa da nossa vontade, que a gente pode fazer diferente? E para mim, a resposta é com certeza. Exige uma mudança de comportamento. É alinhar a nossa história com essas novas emoções. Vocês lembram que as nossas mães diziam, e ainda dizem, que o tempo traz a maturidade e que a gente normalmente jamais voltaria ao que éramos anteriormente? Sábias que eram, e que provavelmente algumas ainda são, é como se essa maturidade ela trouxesse pra gente uma bússola interna, com muito mais estabilidade e principalmente uma segurança na tomada de decisão. E o resultado aparece no dia a dia, é que normalmente a gente não presta atenção. É como se o climatério nos convidasse a fazer alguns exercícios. Então, para facilitar, vamos resumir alguns tópicos, exercícios que eu convido a vocês a fazerem? Eu estou nessa fase, eu espero que me ajude em momento oportuno, mas não deixa de ser um exercício. A primeira delas, que provavelmente todas de nós temos, mas agora a gente vai se apropriar, é a nossa capacidade de priorização. Para algumas de vocês, e provavelmente para mim, é como se fosse uma nova habilidade. Só um minuto. Onde você vai? Onde você vai? O que você quer? Não sei como é para vocês, mas para mim é como se fosse uma habilidade nova. É não negociar o que é essencial. O nosso tempo, o nosso bem-estar, priorizar as relações que de fato são significativas para a gente, inclusive o descanso. A energia fica mais estratégica, entendeu? O segundo ponto a gente vai chamar de autorregulação mais consciente. O que é esse olhar para a consciência? Você vai pensar na tua vida coisas que trazem mais bem-estar. Pode ser um exercício físico diferente, pode ser a prática de yoga, qualquer rotina de autocuidado, nem que seja uma skincare. E mesmo mudar a estratégia de alimentação, por que não? Então, essa escuta interna, esse autocuidado, você precisa entender qual caminho é mais adequado para que você desenvolva isso. A terceira, eu tenho certeza que vocês já observaram. E se vocês não mudaram ainda, tem aquele ensejo interno para tentar fazer essa modificação. Com esses pontos que a gente acabou de falar, com essa identidade reativada, é como se a gente acessasse um outro fluxo criativo, ou se a gente desse voz por uma criatividade que até então a gente deixava ela um pouquinho suprimida. E aí vocês vão reparar em mulheres da nossa idade que fizeram uma transição de carreira, que começaram um projeto autoral, ou que de repente foram para uma profissão independente, saíram do universo corporativo para algo que tivesse sentido com os valores internos. É como se a gente se expressasse atualmente de uma forma muito mais livre e independente que anteriormente ficaram mais resguardadas, com muito medo, com muitos questionamentos. Eu admito que eu tive isso com 33 anos, porque ou eu recomeçava, ou eu ia continuar infeliz na profissão que eu tinha. Vamos para a quarta? A gente vai nomear de sabedoria relacional. O que significa isso? Traduzirei. Podem reparar, a gente se torna expert em moderar diálogos. É saber acolher muito melhor uma amiga, um filho, um marido que está passando por um momento difícil. A gente tem uma capacidade muito mais apurada de olhar a mesma coisa sob outra perspectiva. E como consequência, a gente acaba tendo conexões mais maduras, menos impulsivas e mais autênticas. Caminhando para o fim, a gente vai falar de propósito mais nítido, que tem muito a ver com essa conexão anterior. Diante dessa maturidade, a gente passa a se questionar o que de fato faz sentido, em todos os aspectos. Esse filtro dá origem a movimentos muito mais potentes de propósito. E aí, finalizando, o mesmo convite que a vida tem feito para mim, eu queria estender para vocês. Pensem com carinho. A gente vem de um histórico de uma autocobrança super exacerbada. Então, por que não ser um pouquinho mais gentil com a forma como a gente lida com as coisas? Vamos usar essa maturidade emocional para ter um olhar menos cruel com as nossas opções. Desenvolver essa habilidade para nos acolhermos e acolher, em vez de se cobrar e fazer mais cobranças. E ajustar a nossa vida com esse novo ritmo interno.